Salmos 20, versículo 1 até o versículo de número 9. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria nessa noite falar com os irmãos sobre o tema prostrando-se para ser erguido. Prostrando-se para ser erguido. Por que nós temos, irmãos, tanta dificuldade com respeito à oração? Quando eu falo assim, tanta dificuldade com a oração, por que nós oramos tão pouco? Por que nossa oração se limita a poucos minutos, a poucos instantes, às vezes apenas a uma hora do dia, a um momento específico da noite, ou da manhã, ou do horário do almoço? Por que nós oramos tão pouco? Por que nós temos tanta dificuldade em pararmos nossos afazeres, em pararmos todas as coisas e nos colocarmos em oração? Por que nós temos tanta dificuldade? Não é só porque nós somos presbiterianos, não. Há mais do que isso. É porque, por vezes, algumas dessas questões que Leonardo Ravenhill menciona faz parte do nosso coração. A autossuficiência não nos deixa orar. Nós achamos que estamos no controle da situação. Nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Nós nos achamos bons naquilo que nós fazemos. Então, para que orar? Se eu sei fazer o que eu quero, se eu sei fazer muito bem aquilo que eu vou desempenhar. Porque por vezes nós estamos satisfeitos demais com a nossa situação, e ele vai dizer, os autossatisfeitos não querem orar. Nós já estamos contentes com aquilo que nós temos, nós já estamos satisfeitos com a maneira que nós vivemos, então nós não precisamos, não queremos orar, porque por vezes estamos satisfeitos demais com a vida que nós estamos levando. Também porque os autojustificados não conseguem orar, nós por vezes nos justificamos. Nós lançamos justificativos, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não quero agora, meu joelho dói, eu posso fazer assim, de tal maneira a gente se justifica. Por que nós oramos tão pouco? Por vezes, irmãos, essa frase de Leonardo Ravenhill aponta a nossa deficiência com respeito à oração. Quando a gente lê o Salmo 20, a primeira coisa que a gente percebe é que ele é um salmo de Davi. Logo na introdução, a parte de cima diz, ao mestre de canto, Salmo de Davi. E esse salmo esse, que é atribuído a Davi, é também um salmo messiânico. Tanto o Salmo 20 quanto o Salmo 21 são salmos que falam sobre ungido. E sempre que a Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, fala sobre o ungido, é uma referência ao rei, era ungido do Senhor, mas apontava messianicamente para Cristo, que é o ungido de Deus. E é exatamente aqui então que nós vamos perceber que neste salmo a oração agora é feita em favor do ungido, que aqui diretamente aponta para Davi, mas que reflete diretamente na pessoa de Cristo Jesus. Aqui é feita uma oração em favor do rei, em favor do ungido, em favor daquele que iria enfrentar lutas e batalhas. E é exatamente em meio a lutas que humanamente eram impossíveis de vencer, que as pessoas então se elevam a Deus em oração. Certamente você já parou para pensar e já observou claramente que nós oramos mais quando nós estamos passando mais dificuldade. É impressionante isso. A gente lembra de orar, mas
quando mais dificuldades nós estamos enfrentando. Então, quanto maior a aflição, maior é o nosso tempo diante da presença do Senhor. Quanto maior a nossa dor, maior também é o nosso clamor, o nosso jejum diante do Senhor. E é exatamente assim que a gente vai perceber agora o Salmo 20 se desenvolver. Por isso que eu quero meditar sobre prostrando-se para ser erguido. Agora, a pergunta que eu quero fazer para todos nós é: pelo que nós nos prostramos? Pelo que nós nos prostramos? E o Salmo vai nos mostrar algumas coisas pelas quais nós nos prostramos. Em primeiro lugar, por resposta. Versículo 1: o Senhor te responda no dia da tribulação. Aqui nós temos, irmãos, uma oração que é feita em favor do rei. O Senhor te responda. Ora, responder por conta de quê? Responder o quê? Nós, irmãos, por vezes, nos colocamos diante de Deus por causa de questionamentos. Se você ver, por exemplo, eu vou pedir que você abra muitos textos, alguns apenas que eu lembrei. Lá no Salmo 42, versículo de número 5, nós vamos encontrar uma semelhança com respeito a isso. Lá e o Salmo vai dizer o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Perceba que aqui, neste salmo, que não é atribuído a Davi, mas aos filhos de Corá, uma oração é elevada a Deus por conta de dúvidas, por causa de questionamentos. E os filhos de Corá então diziam: por que estás abatido, ó minha alma? Um questionamento em seu coração o leva a orar, o leva a buscar ao Senhor, o leva a se prostrar diante de Deus. Não é assim, irmãos, que nós por vezes nos colocamos diante do Senhor com dúvidas, com anseios, com aflições? Por que é que nós estamos sofrendo? Por que o Senhor nos permite passar essa prova? Por que é que o Senhor permite que pessoas jovens morram? Por que é que o Senhor permitiu que fulano de tal, uma pessoa tão boa, venha enfrentar essa dificuldade, essa doença, essa enfermidade? Por vezes nós nos colocamos diante de Deus com perguntas. Nós nos prostramos diante do Senhor porque nós queremos que Deus traga para nós uma resposta. Então, nós nos prostramos em busca de resposta. Mas, em segundo lugar, nós também nos prostramos, queridos irmãos, em busca de segurança. E o versículo 1 do Salmo 20, na parte C, vai dizer o seguinte: o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E se está uma coisa que nós oramos é por segurança. Lá no Salmo 4, versículo de número 8, nós encontramos uma oração em torno da segurança. Aqui nós temos uma convicção, mas é um clamor. O versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí lá no versículo de número 8, o salmista vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Nós nos prostramos diante de Deus pedindo segurança. E Davi era alguém que estava em constante clamor a Deus por segurança. É perseguido por Saul, é perseguido por Absalão, é perseguido por exércitos opositores. Davi estava constantemente clamando a Deus por socorro por conta da oposição, por conta da falta de segurança. Não apenas Davi. Quando a gente abre o profeta Abacuque, eu quero que você preste atenção agora nesse profeta. Vá lá para o capítulo 1, nós vamos ver todos os capítulos, ou os 3 capítulos rapidamente, passando assim por alto. Lá no profeta Abacuque, você vai perceber claramente como que o profeta, ele clama a Deus por essa segurança. Abacuque, capítulo de número 1. E o profeta então vai clamar ao Senhor por esta segurança. Diz assim o capítulo 1 do profeta Abacuque, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei, está aí na tela, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim,
Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Perceba, o profeta Abacuque começa o seu livro, a sua profecia, clamando a Deus por segurança. O perverso, o violento, a insegurança está tomando conta de sua nação. Olha agora o capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele clama por segurança. Ele revela ou relata a situação de sua sociedade. Capítulo 2, versículo 1, ele se coloca em vigilância diante de Deus em oração. Capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele fala da violência, ele se coloca em vigilância, ele se mostra alarmado com respeito ao que tem acontecido. Ainda no capítulo 3, versículo 16, ele vai mostrar o que ele ouviu da voz de Deus. Ouviu e no meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram-me os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Perceba, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do profeta Abacuque, há um clamor por segurança. Mesma coisa que Davi faz lá no Salmo 20. O clamor por segurança, que o Senhor te eleve em segurança. Sabe qual é o resultado final dessa oração por segurança? Versículo 17, 18, 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Perceba, uma oração por segurança, um clamor por segurança, termina com a certeza de que Deus é quem pode nos dar segurança. Davi, lá no Salmo 20, recebe essa oração, que o Senhor, o nome do Deus de Jacó, te eleve em segurança. Nós nos prostramos pedindo ao Senhor segurança. Foi isso que Davi fez. É o que o profeta Abacuque faz. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou me prostrar diante de Deus e vou clamar para que Ele traga segurança em meio a essa insegurança que nós estamos vivendo. Nós clamamos ao Senhor. Nós nos prostramos diante de Deus por resposta às nossas dúvidas, às nossas perguntas, mas também por segurança. Em terceiro lugar, ainda no versículo, agora no versículo 2 do Salmo 20, nós nos prostramos diante de Deus também, irmãos, por socorro. E diz assim o verso 2: do seu santuário te envie socorro. Nós nos prostramos diante de Deus pedindo socorro. Salmo 121, que é um salmo conhecido por todos nós, vai revelar exatamente isso. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde é que me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 46, salmo conhecido de todos nós. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Nós nos prostramos diante de Deus pedindo socorro e a gente encontra socorro no Senhor. Profeta Miqueias, como outro exemplo, lá no capítulo 7, versículo 1, vai também clamar por socorro. Ele vai dizer o seguinte: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cacho de uvas para chupar, nem figo temporãos que a minha alma deseja. Aí no versículo 2 ele relata o problema. Diz aí o texto: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão como rede.
Verso 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Verso 4. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Verso 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. E o versículo 6 relata um problema. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Perceba, segura aí, Lucas. Miqueias reclama da grande aflição que ele enfrentava e agora clama a Deus por socorro porque não havia em quem confiar. Ele clama a Deus por socorro porque os amigos não eram mais de confiança. Aquela que reclinava a cabeça sobre o peito, a mulher, não era de confiança. A nora estava se voltando contra a sogra e vice-versa. Era essa a situação da nação. Só que aí quando chega no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nós nos prostramos, irmãos, pedindo a Deus por socorro. Assim fez Davi, assim fez o profeta Miqueias. Salmo 121, Salmo 46 nos mostra um clamor, um prostrar-se diante de Deus por socorro. Mas em quarto lugar, o Salmo 20 também nos mostra que nós nos prostramos diante de Deus por fortalecimento. Versículo 2, ainda na parte B. E desde Sião te sustenha. Essa menção desde Sião é uma reflexão sobre de onde estava o templo. E a figura do templo estava sempre direcionada à presença de Deus. Então nós vamos encontrar esse salmo, o Salmo 134, de Sião te abençoe o Senhor. É uma menção de que de Deus virá o sustento para a sua vida. De Deus virá o fortalecimento para você. Nós nos prostramos diante de Deus também por fortalecimento. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos abatidos, quando a gente já perdeu a esperança, a gente não tem muito a quem recorrer, senão a Deus que pode de fato nos fortalecer. Quando a nossa alma está angustiada, enfraquecida, não há biotônico no mundo que fortaleça. Somente joelhos dobrados diante do Todo-Poderoso que traz fortalecimento para a nossa alma. Nós clamamos, nós nos prostramos diante de Deus por fortalecimento, e a oração agora é que de Sião te sustenha o Todo-Poderoso, que de Sião te sustenha o nome do Deus de Jacó, que de Sião te fortaleça aquele que de fato pode fortalecer. Mas em quinto lugar, nós nos prostramos também por satisfação. Versículo 4 do Salmo 20, veja aí, por favor. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Nesse mundo caído que a gente vive, sempre haverá em nossa vida um sentimento de insatisfação com respeito às coisas desse mundo. Alguém sabiamente já disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher o vazio que há dentro desse homem. E é bem verdade quando nós olhamos para aquilo que o mundo pode nos oferecer. Não há prazer, não há absolutamente nada que satisfaça o vazio existencial do homem, se não for o Senhor que preenche o seu coração. E agora nós vamos encontrar uma oração ou um pedido de oração interessante, para que Deus conceda segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Nós nos prostramos também diante de Deus para que Deus satisfaça a nossa alma. Lá no Salmo 37, salmo tão conhecido de todos, nós vamos encontrar a seguinte menção, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nesse salmo, nós vamos perceber, a partir do versículo 3,
Uma menção, confia no Senhor e faz o bem. O aspecto da confiança em Deus. Colocar a confiança em Deus. Logo em seguida, versículo 4, agrada-se do Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele vai fazer, ou o mais ele fará. Perceba, há uma relação muito estreita entre Deus nos agradar com respeito a primeiro nós agradarmos a Ele. Quando o Salmo então diz, agrada-te do Senhor, a menção aqui é, satisfaça primeiro a Deus. Faça a vontade do Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Lá no Salmo 20, a oração é para que Deus conceda os desejos do seu coração. Irmãos, Tiago vai dizer que nós oramos e não recebemos. Nós pedimos e não recebemos porque nós oramos mal, para esbanjar em nossos próprios prazeres. Há uma oração que nunca será negada pelo Senhor. Sabe qual é? Aquela que é feita mediante sua vontade. Quando nós oramos mediante a vontade do Senhor, não há como essa oração não haver resposta e não ser bem sucedida, porque nós estamos fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Que nós por vezes oramos como Tiago condena e acusa, para esbanjar em nossos próprios prazeres, e nós pedimos e não recebemos. Nós clamamos e não somos ouvidos, porque Deus não responde à oração feita ao bel prazer. Então, qual deve ser a quinta razão que o Salmo nos apresenta para nos prostrarmos diante de Deus? Por satisfação. Salmo 16, versículo 3 ao versículo, aliás, Salmo 16, versículo 11, que tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós nos prostramos diante de Deus em busca de satisfação e nós encontramos satisfação em sua presença. Não satisfação temporária, mas uma satisfação que tem um início temporário aqui nesse mundo e pequeno, mas que vai perdurar por toda a vida. Na tua presença há prazeres e há delícias perpetuamente. Na presença de Deus aqui nesse mundo, nós apenas começamos a desfrutar um pouquinho do prazer que nós haveremos de sentir de maneira muito maior, ampla e perfeita para todo sempre. Então nós nos prostramos diante de Deus em busca de satisfação. E quando nós de fato nos prostramos diante dele, nós encontramos essa satisfação. Nós nos prostramos, irmãos, por essas causas, porque nós necessitamos. Nós nos ajoelhamos em humilhação, e quando chega no versículo 5, diz o texto que nós nos levantamos em celebração. Perceba, a oração é sempre uma atitude de dependência e humilhação. Por isso que a gente encontra muito constantemente na Bíblia Sagrada duas posições com respeito à oração, ou três, melhor dizendo: prostrado no chão, de joelhos ou de mãos levantadas. Ergo as mãos ao santuário. Sabe o que é que essas três posições revelam? Dependência. Aquele que se prostra, se humilha. É como que um servo vai até o seu rei pedir, clamar um favor, perdão de uma dívida, e se prostra pedindo perdão. O dobrar os joelhos é uma referência à nossa humilhação, à nossa necessidade também. E o levantar as mãos é eu preciso do Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada menciona tanto esse prostrar, se ajoelhar e erguer as mãos. Sempre em referência de dependência de Deus. E é exatamente o que acontece do verso 1 até o versículo 4. Nós temos aí uma prostração por dependência, uma humilhação. E é exatamente assim que a gente chega diante de Deus. Nós nos ajoelhamos em humilhação, mas nós nos levantamos em celebração. E o versículo 5 então vai dizer: celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome de nosso Deus, hastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. É a partir então do versículo 5 que nós podemos sair de uma guerra em oração, convictos de algumas coisas. Quando a gente se humilha, quando a gente se prostra, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente sai desta oração com algumas convicções. É preciso, irmãos, nós lembrarmos que
A oração ela não vai mudar o coração de Deus. A oração, na verdade, ela muda o nosso coração. Que a oração, ela não vai mover a mão de Deus, mas vai mover a nossa confiança nele. Que a oração não é poderosa por si mesma ou poderosa por quem faz ela, mas é poderosa por aquele que ouve. É aquele que ouve que é poderoso para responder nossa oração. E é então diante disso, que a partir do versículo 6, nós vamos encontrar agora algumas convicções que o nosso prostrar diante de Deus vai trazer. E o verso 6 diz assim: agora sei. Essas expressões, bem sei, agora sei, eu sei, sempre aparecem em momentos de total confiança de alguém para com respeito a Deus. Do verso 1 ao verso 4 há um pedido, do verso 6 há uma celebração, e agora no versículo 6 em diante, nós encontramos algumas convicções. Quais são as convicções que nós temos após orar? Primeiro, é o Senhor que nos salva em meio às angústias, em meio às dores, em meio à insegurança. Diz o versículo 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Veja, o versículo 1 é um clamor por resposta, é um clamor por segurança. E agora no versículo 6 há uma confiança: eu sei que o Senhor salva o seu ungido. O versículo de número 7, nós vamos encontrar a menção de que uns confiam em carro, de que outros confiam em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós podemos sair dali convictos de que o Senhor é aquele que nos salva, mas é também aquele que nos responde. E é curioso porque o versículo 1 pede que Deus responda. E no versículo de número 6, na parte B, Deus é aquele que responde. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu. O pedido de resposta vem. E agora o salmista menciona: Senhor, responde, que o Senhor te responda. Mas agora diz: o Senhor lhe responderá do seu santo céu. Nós nos prostramos humilhados e nos levantamos vitoriosos na certeza de que o Senhor salva, de que o Senhor responde, de que o Senhor é quem nos dá a vitória. Versículo 7 ao versículo 9 vai nos mostrar em 3 versos esse aspecto da vitória. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriamos em Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A vitória que Deus concede ao seu povo após a oração não é temporária, mas é para sempre. Ele nos levanta e mantém de pé. Por isso que o Salmo 16 diz que na presença do Senhor há delícias, há prazeres perpetuamente. Não é uma vitória temporária. O mundo desfruta de vitórias e prazeres temporários. Nós desfrutamos de prazeres e de uma certeza que vai perdurar para todo sempre. E é exatamente essa garantia que tem agora. Deus nos dá vitória quando nós oramos e invocamos o seu nome. Versículo 9, o Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Alguém sabiamente já disse que quando nós trabalhamos, mas quando a gente ora, é Deus que trabalha em nosso favor. É Deus que intervém a nossa causa. O que é que isso nos ensina, irmãos? Que nós precisamos estar prostrados em dependência. E ocorre que muitas pessoas oram por aquilo que só pode acontecer com trabalho. E trabalham por aquilo que só pode acontecer por intermédio da oração. Nós precisamos aprender, a partir desse salmo, que a nossa dependência deve estar voltada para o Senhor. Por isso eu peço que você abra mais um texto. 1 Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 7. 1 Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 7. Rogo igualmente aos jovens: sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Pedro vai dizer, é preciso se humilhar diante de Deus, porque Ele resiste aos soberbos. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele, no devido tempo, Ele age. Ainda, um último texto, lá em Romanos 8, do verso 37 ao verso 39, quando Paulo menciona o aspecto de que nossa vitória já foi decretada na cruz por Cristo. Eu falei no início que esse salmo é um salmo davídico, porém é um salmo messiânico, ou seja, aponta para Jesus. E de que maneira, ao lermos o Salmo 20, que fala sobre um pedido de oração, para que Deus responda, para que Deus socorra, para que Deus traga resposta, para que Deus traga segurança, fortalecimento, salvação, pode ser visto na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, para o Messias, nós vamos perceber que Jesus foi aquele que, humilhado, foi até o madeiro. Humilhado, padeceu no madeiro, desceu até a sepultura, mas ao terceiro dia vitoriosamente ressurgiu, cumprindo a vontade de Deus. E Paulo então vai dizer que nós somos mais do que vencedores por conta de Cristo. Então Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39 vai dizer o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós nos prostramos diante de Deus em oração, para sermos erguidos por Ele mesmo vitoriosamente, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. A nossa vitória já foi comprada, já foi conquistada e já foi decretada. Não por um pregador maluco, não por um apóstolo qualquer, não por alguém que ousa proclamar vitórias e bênçãos sobre nós, pelo próprio Cristo. Ele comprou, Ele pagou, Ele garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário. Por isso nós nos prostramos para ser erguido por aquele que foi até o madeiro, sofrer as nossas dores, mas ao mesmo tempo ressurgir vitoriosamente, lembrando-nos que Ele é a primícia, que Ele é o primeiro a ser levantado, porque um dia nós também seremos semelhante a Ele. Que nós possamos, irmãos, nos prostrar diante desse Deus, para que por Ele nós possamos ser erguidos. Que o Senhor te responda, que o Senhor, conforme diz o texto, te eleve em segurança, te envie socorro, te sustenha, conceda os desígnios do teu coração e realize todos os teus desejos. Que o Senhor faça isso. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Vamos orar nesse instante? Vamos mais uma vez nos prostrar diante de Deus, na certeza de que Ele em tempo oportuno vai nos erguer e vai nos dar a vitória. Vitória essa que já foi decretada na cruz do Calvário. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós aprendemos que nós somos mais do que vencedores por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que as nossas preces, que as nossas orações não são em vão, mas que são garantidas, mas que são ouvidas e são respondidas de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por isso, nessa noite, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, confiados, convictos de que o Senhor, no tempo oportuno, há de nos responder, há de nos conceder a vitória, de que o Senhor já decretou a vitória para a nossa vida. E nós não precisamos de absolutamente mais nada para conquistá-la, porque Cristo na cruz do Calvário já conquistou. Basta-nos apenas prostrarmos diante de Ti em confiança, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas dores, angústias e, por vezes, questionamentos não são em vão,
mas são para moldar o nosso caráter, são para moldar a nossa vida, são para nos aperfeiçoar à semelhança de Cristo. Ó Deus amado, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, desperta-nos em oração, desperta-nos, ó Deus, em dependência contínua de Ti. Nós queremos estar em Tua presença, Senhor. Nós queremos desfrutar dos prazeres que só a Tua presença pode trazer ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, estarmos repletos desse poder majestoso que somente o Senhor pode derramar sobre nós. Nós oramos assim e nos prostramos diante de Ti, na certeza de que o Senhor nos erguerá, nos elevará em glória e nós haveremos de desfrutar desta glória para todo sempre. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.